Bom, nós vamos hoje fazer a nossa meditação na palavra e eu quero desejar um forte abraço para você que, junto comigo, tem prazer em meditar sobre este tema que eu hoje coloquei, felizes. Comentava até que a minha esposa, como o Senhor Jesus qualifica o que é tanta felicidade como quem são aqueles que são perante Ele, felizes. Eu estava lembrando que Abacuco, esse profeta, falou que, leia comigo, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Era assim que os pastores do templo, nas sinagogas, lá em Israel, anunciavam que a glória do Senhor, ela ia encher como as águas do mar a terra. A terra se encherá. Quando o Senhor Jesus foi à cruz e bradou que estava consumado e o véu se rasgou e o seu sangue foi completamente aspergido, então o universo todo estremeceu. E esta glória hoje está à minha, à sua, à nossa disposição. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse em João 5,39, leia: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, o ir às Escrituras, a nossa meditação, as nossas reflexões na palavra, elas estão certas, porque é nelas que nós encontramos a vida eterna. Mas não esquecer que elas testificam do Salvador. E é para o Salvador e a vida do Salvador em nós que é necessário. Porque para ter perante o Senhor Jesus vida, só Ele é que tem esse exercício da fé para nós provarmos dessa vida verdadeira que vale a pena viver. E quando isso acontece, então, como os seus discípulos, ele chama esta gente que quer, então, esta comunhão, não somente ficar pela palavra, mas da palavra para a pessoa encarnada. Ele chama esta gente em particular, como fez com os seus discípulos, e diz assim, leia. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Então veja que a primeira palavra na intimidade com os seus é logo felizes. E eles estavam a ser felizes porque todas as Escrituras, todos os reis e profetas anunciaram, falavam dele, onde iria acontecer, como iria acontecer, o evento que estava para acontecer através dele. E quando o Senhor Jesus aparece, ele diz, olha, vocês estão felizes porque o que vocês estão vendo, muitos desejaram ver. E, por outro lado também, nós vemos que aqueles discípulos foram felizes. Mas naquele interim de um deles, chamado Tomé, quando falaram que o Mestre, que o Senhor Jesus, já tinha executado a obra completa na cruz, tinha ido para o túmulo, mas o Pai o ressuscitou e ele apareceu, ele disse que só metendo a mão e o dedo no lado de Jesus, porque não acreditava. E não é que o Senhor Jesus, de uma outra vez, quando aparece o Tomé, está e diz, Tomé, pega no teu dedo, enfia no meu lado, olha as minhas mãos e vê como estão cicatrizadas. E o Tomé fez um espanto e disse, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus disse assim, você crê porque me viu? E agora veja
eu e você e todo aquele que crê, que palavra recebe da parte deste mesmo Senhor e Salvador. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amigo, amiga, como é uma felicidade tão grande e imensa, um embate profundo no meu íntimo e no seu íntimo e no íntimo de todos aqueles que creem. Porque no nosso interior, veja, eles viram a palavra encarnada. Hoje, nós não vemos a palavra encarnada em 3D nesta dimensão, mas olhando o livro, olhando a Bíblia, percorrendo o chão das Escrituras Sagradas, nós vemos toda a atuação do Senhor Jesus até o fim do livro, quando diz: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E depois diz a última bênção, que a graça do Senhor Jesus seja com todos os que creem, com todos aqueles que são felizes. Amigo, amiga, hoje nós somos mais felizes do que os discípulos, do que os apóstolos. Por quê? Porque nós não somente provamos, assim como eles, do mesmo Espírito do Senhor Jesus em nós, mas olhando o livro está completo, apenas com a expectativa de, assim como o Senhor Jesus foi, Ele vir buscar os seus. Se você, eu ou nós estivermos vivos, sendo arrebatados, se mortos, sendo assim como Ele, ressuscitados. Amigo, amiga, é uma felicidade tão grande. E eu passando aqui os olhos, eu estava ainda há pouco aqui meditando com a minha esposa, como muitas vezes nós fazemos, celebramos também a ceia do Senhor, que é um momento para trazer à memória esta obra perfeita que Ele fez para nos ter de volta, agora com um abraço eterno, nos dando o gozo e o prazer desta felicidade. E eu estava lembrando de falar para ela do apóstolo Paulo, quando foi chamado à presença do rei Agripa, e ele foi falar em sua defesa perante acusações que andaram fazendo sobre ele. Então, perante aquele rei, o apóstolo Paulo fala que de que forma encontrou este Salvador, como é que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus o fez parar, o que é que o Senhor Jesus falou para ele, o que é que vinha acontecendo com a vida dele. E a determinada altura, nesse discurso, nessa pregação, nessa mensagem, ele diz assim, leia: portanto, ó rei Agripa, obedeci à visão celestial. Ele está dizendo, olha, eu não estou nem mais nem menos, nem dando, nem acrescentando, nem tirando nada. A visão que esse Jesus Cristo me passou, eu estou passando essa mensagem. Essa visão, eu estou mostrando essa visão. E diz, anunciei a mensagem. Nós já vamos ver que mensagem. Primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que, o quê? Todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Quer dizer, não é dizer, eu aceitei Jesus. Não, é na prática, do dia a dia, é um dia atrás do outro, na vida em si, aonde esta palavra viva, as minhas palavras são espírito e são vida. Então você mostra no seu dia a dia com o seu próprio testemunho de vida. Então essa vida que você vive fica como um livro aberto. É o Senhor Jesus tendo a oportunidade de ir consigo a lugares que ele nunca tinha ido em figura humana. E depois diz mais assim, alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem-me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Mas o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus
como os gentios. Ora, quando ele fala assim, diz assim, de repente, Festo gritou, Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe destas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos do conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Não foi num canto escondido que o Senhor Jesus executou tamanha obra perfeita, tamanha verdade de Deus, esse Cristo, essa unção, essa visão celestial. E depois diz, rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que me pode convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo. Peça a Deus que tanto o senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Amigo, amiga, esta é a forma de viver daqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus e o Senhor Jesus, no caso de hoje, como diz lá no livro de Hebreus, que hoje, havendo Deus, lá em Hebreus 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nestes últimos dias, falou-nos através do Filho, que é aquele onde ele fez herdeiro de todas as coisas, aquele que sustenta tudo o que existe. Ele é o resplendor da exata glória do Pai. Então era isso que o Paulo estava falando, o seu testemunho, a sua defesa, ele próprio estava falando, e como falou de uma forma extraordinária. E amigo, amiga, eu e você podemos ser felizes a qualquer momento. Porque o Senhor Jesus e a sua mensagem, verdadeiramente, em espírito e em verdade, está disponível para tudo o que crê. Basta você crer nas Escrituras, na pessoa de Cristo, nesta palavra que se fez carne, viva, e então o abraço do Pai de imediato acontece na minha e na sua alma. A minha e a sua alma recebem o abraço e a aprovação de um Pai por causa da obra de Cristo, no lugar em Cristo, nos concede tão grande perdão e também o amor. Hoje despeço-me por aqui. Estava assim aí, falando com a minha amada esposa. Estávamos os dois aqui antes de dividir agora consigo, tendo estes bocadinhos do céu no nosso coração, nos abraçando, muitas vezes até os dois, em Cristo, buscando Ele, nos aproximando dele, e Ele nos dando visões espirituais, e Ele se revelando ao nosso coração. Compartilho consigo com o maior de todo o carinho e de todo o meu coração desejo, como eu desejo para mim e a minha família, que ainda Ele faça muito mais por si e pela sua. Um forte abraço, até à próxima meditação. Seja feliz, abraçando e crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até à próxima.